Bom, Romanos 12, 2. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Sim. Romanos 12, 2 diz assim: E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu vou compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e colocou na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Bom, a palavra de Deus diz assim, para você não se amoldar conforme o padrão dessa terra. Não se amolde conforme o mundo diz para você, mas seja transformado e renovado pelo Senhor. Ele diz aqui, ó: não seja conformado com esse mundo, mas seja transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes, conforme as situações acontecem na nossa vida, principalmente na vida dos jovens, mas muitas situações acontecem na nossa vida. E essas situações fazem com que muitas vezes a gente seja, se você não está plenamente na palavra, você seja moldado por esse mundo. Mas a palavra diz para você não ser moldado por esse mundo. Diz para você ser transformado pela renovação da vossa mente. Amém? Muitos aqui... Ai, Senhor, o que o Senhor fale, Senhor. Eu não quero, Senhor Deus Pai... Feche todos os seus olhos. Todo mundo feche seus olhos, amém? Eu não sou digamos assim, uma profissional. Não sou, né? Tô começando e Deus está me ensinando. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado e bendito. Deus, assim como eu falei para o Senhor, eu não quero falar nada que venha de mim, meu Deus, mas eu quero que o Senhor fale, Pai. Eu quero que o Senhor ministre o coração daqueles que vieram aqui prontamente para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Amém. Bom, eu falei para Deus, eu falei assim, ó Deus, eu sei a palavra que é para eu falar, mas chega lá na hora, às vezes um pouco difícil eu organizar meus pensamentos. Falei assim, mas ó Deus, é o Senhor que vai falar. Amém. Mas eu vou ser direto ao ponto. O que Deus quer falar aqui com vocês hoje? Ele quer falar assim, ó, Deus deu uma identidade para vocês. Deus fez você único e fez você Deus deu uma identidade para você. Só que ao decorrer do tempo, situações na tua vida acontecem em que, às vezes, você precisa ser, entre aspas, aceito num lugar. E para você ser aceito num lugar, acontece aquilo que diz na palavra. Não se amolde ao padrão desse mundo. Mas, às vezes, pela ânsia, pela vontade de você ser aceito, você esquece que a tua identidade, a tua verdadeira identidade, ela está em Cristo Jesus. Ela está em Deus. Mas, por onde que isso começa? A palavra diz, começa pela renovação da vossa mente. Então, sabe, irmãos, uma coisa que Deus falou para mim, Ele falou assim, ó, você não pode dar nada daquilo que você não tem. Como que você vai dar algo que você não tem? Por exemplo, a palavra diz lá em João 3,16 que e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça. Mas a palavra diz, Deus deu. E Ele deu o quê? Ele deu aquilo que Ele tinha. Ele deu Jesus. A palavra diz em 1 Coríntios que o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor é. O amor não tenta ser, ou seja, você não pode tentar ser alguma coisa. Você já é. Se você entender que a tua identidade
ela está em Deus e que você não vai ser algo ainda, você já é. Isso começa a manifestar na tua vida. Amém, igreja? Só que os jovens, muitas vezes, eles ficam, a gente fica, lutando para ser. Nossa, eu preciso ser fitness. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso. Só que a palavra diz, transforme pela renovação da vossa mente. Se você entender na tua mente que você já é, isso vai começar a se manifestar para fora. Entenda, irmãos, que você já é. E você já é o quê? Você já é filho de Deus. Amém? Só que, ao decorrer do tempo, como eu falei, algumas situações acontecem e que isso vai tirando a sua identidade. Aquilo que Deus te projetou para ser. Mas você precisa se achar em alguém. E esse alguém é Cristo. Sabe? Eu não quero trazer isso como um julgamento, mas foi aquilo que Deus falou para mim. Ele falou assim que tem muitas pessoas que querem casar e querem ter um relacionamento abençoado. Mas Deus não pode entregar ainda, porque não é inteiro. Essa pessoa ainda não é inteira. Como assim não é inteira? Ela não descobriu ainda a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. E Deus não pode ainda dar para você essa pessoa. Por quê? Porque primeiramente você precisa ser inteiro. A palavra diz que você precisa ser um em Cristo Jesus. Quando eu entendo a minha identidade, a minha verdadeira identidade, que eu sou filha de Deus, que eu sou amada pelo meu Pai, aí Ele pode começar a derramar. Porque a palavra diz que o filho imaturo nada pode receber. Nada pode. Se você não souber a tua identidade, se você não souber que você é filho em Deus, você ainda não pode receber. Por quê? Porque a partir desse momento você começa a colocar a tua carência nas pessoas. E passa de relacionamento em relacionamento e nenhum dá certo. Por quê? Porque ainda você não colocou o teu coração em Deus. Você ainda não é inteiro, você ainda não é um com Deus. Você precisa entender que você primeiramente precisa ser um com Deus. E a partir daí Deus vai poder acrescentar na tua vida. Porque 1 vezes 0, quem sabe a matemática simples, 1 vezes 0 é quanto? Zero. Até as menininhas aqui sabem. 1 vezes 0 é 0, mas 1 vezes 1 é quanto? 1 vezes 0. Então assim, se você não está inteiro, 1 vezes 0 é 0. Mas agora, quando você está inteiro, quando você sabe que a tua identidade está em Cristo e pode chegar a pessoa que for, essa pessoa não vai completar você. Essa pessoa só vai transbordar na tua vida. Ela vai somar na tua vida, ela não vai te completar. Ela vai somar na tua vida. E a partir daí, Deus pode derramar essa bênção na tua vida. Amém? Quando você sabe a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus, você não se importa com a opinião dos outros. A palavra diz assim: por acaso busco eu agradar a homens? Gálatas diz isso. Gálatas 1:10 diz assim: por acaso busco eu agradar a homens? Ou busco agradar a Deus? Porque se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Deus. Então, meus irmãos, não busque por agradar as pessoas. E eu sei que vocês estão aí nesse momento pensando: meu Deus, às vezes até querendo, não, às vezes até julgando, falando: nossa, mas ela não está pregando bem. Nossa, mas ela não está isso. Gente, eu não busco por agradar a homens. Eu busco por agradar o meu Deus. Se o meu Deus estiver feliz comigo, é isso que me importa. Eu não busco por agradar a homens, mas busco por agradar a Deus. Porque toda vez que você busca por agradar a homens, você desagrada a Deus. E quando você desagrada a Deus, você já está se amoldando ao padrão desse mundo.
Mas Deus tem algo a mais para vocês. Deus tem algo diferente para vocês. Só que para isso vocês precisam entender a verdadeira identidade de vocês. Não se amoldar ao padrão desse mundo. Porque esse mundo vai falar para vocês: não fale de Jesus aqui. Não pregue. Não seja assim. Corta teu cabelo. Seja diferente. O mundo vai falar isso para vocês. E vocês vão reagir como? Vocês vão entender: não, eu sou um verdadeiro filho de Deus. Eu me porto conforme o meu pai diz para me portar, não conforme homens diz para me portar. E Deus prova vocês, porque Deus fala: você diz que me ama? Então me obedeça. Então me obedeça. Não busque por agradar homens, porque os homens vão te julgar. E pode ser da igreja, pode ser de dentro da igreja, mas eles vão te julgar. Mas não seja você um julgador. Porque muitas vezes, quando uma pessoa ela é excêntrica, as pessoas elas tendem a rejeitar. Mas aquilo que o homem rejeita, Deus aceita. Deus aceita. Ele aceita a tua essência. Ele aceita a tua essência. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas Aline, o que acontece com você no culto que às vezes, né? O que acontece? Eu falo: não sei porque é mais forte que eu. É algo mais forte que eu. Mas é a minha identidade em Cristo. É a minha identidade no Espírito. Sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha. Eu não agrado a homens. Eu não busco por agradar a homens. Se o Espírito quiser manifestar em mim, Ele vai manifestar da forma como Ele quiser. Mas se você tem vergonha, daí você fala: eu quero viver algo grande em Deus. Eu quero ter a manifestação do Espírito. Eu quero isso, eu quero aquilo. Como? Sendo que no mínimo você não deixa Deus agir. Não deixa o Espírito manifestar na tua vida. Você tem vergonha. Você pensa: o que os outros vão pensar? O que eles vão falar? Não interessa. Eles vão falar, eles vão pensar. Não interessa. Não tenha vergonha. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não busque por agradar homens. Busque sempre por agradar a Deus. Busque isso. Coloque isso no teu coração. Busque por agradar a Deus. E muitos aqui, às vezes o teu pai não te falou que você é amado. Às vezes o teu pai não afirmou em você a tua identidade. Às vezes teu pai não fez isso porque ele é uma pessoa ruim? Não. Mas às vezes ele não fez isso. Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para vocês que vocês precisam ter essa identidade firmada em Deus. A identidade firmada em Deus é como se fosse por aí que as coisas começam. Não se importe, não queira ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas busque por agradar a Deus. Busque por agir conforme Deus diz. E a partir daí, as coisas vão começar a se manifestar. Não pensem que, por exemplo, eu quero ser algo. Eu quero ser crente. Eu quero ser magro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Entenda, meu jovem, você, em Cristo Jesus, você já é. Essa é a tua identidade em Cristo Jesus. Deus, quando Ele te chamou, Ele deu o Espírito para você, Ele já deu a tua identidade. Mas vocês não sabem, porque vocês estão muito ligados na opinião do outro. Porque vocês não buscam a Deus. E eu não estou falando isso como forma de julgamento. Mas para a gente saber a nossa verdadeira identidade, para ela se manifestar, eu preciso buscar a Deus. Ou no mínimo perguntar para o Senhor. Ou no mínimo conversar com o meu Deus. Essa troca, esse relacionamento, que quanto mais eu falo com meu Deus, mais Ele troca. Tira aquilo que é meu, que é ruim, que não é a identidade que Ele me criou para ser. E coloca a dele. Mas isso se manifesta na minha vida. Só que para isso eu preciso entender que eu sou filho do Senhor. A palavra, se você for ver, lá antigamente, Jacó, né? Jacó, o nome dele era Jacó. Mas depois que ele teve um encontro, um acontecimento na vida dele,
Deus muda o nome dele e passa a chamar Israel. Israel. Sabe, irmãos, talvez no mundo a tua identidade era aquela toda distorcida, toda cheia de coisas. Mas Deus te chamou e te deu um novo nome. Deus te chamou e te disse: ei, agora, a partir de agora você tem a minha identidade. Você tem o nome que eu te dou. Não o nome que o mundo te deu. Não aquilo que você fez. Eis que tudo se fez novo. Aquilo lá já passou. Agora é algo novo. O nome que eu te dou. Como que eu te chamo? É como que Cristo me chama. Como que Cristo me vê. Mas às vezes eu estou tão preocupada com a opinião do meu terceiro que eu esqueço da opinião do meu Deus. Eu esqueço de saber o que Ele quer de mim. Eu esqueço de perguntar para Deus. E às vezes começa a olhar com o olhar da religião, com o olhar do julgamento. Mas não foi essa a identidade que Deus te fez. A verdadeira identidade que Deus te fez é aquela que está livre já está livre para prosperar. É aquela verdadeira identidade que já está livre para ser quem você é no Espírito. É aquela identidade que não tem medo e que não se importa com o que o outro vai pensar. Mas é aquela que se importa com o que Deus vai pensar. Porque a opinião mais importante da nossa vida tem que ser Deus. Só que, como eu disse, às vezes acontecem situações no meio do caminho que é como se levasse um pedaço da gente. É como se levasse um pedaço da nossa identidade. Mas isso não pode acontecer. A gente não pode deixar isso perpetuar. Por quê? Porque a minha identidade está em Cristo Jesus. E Ele fala ali que renove a sua mente. Renove a sua mente. Comece a entender. Comece a entender que você não vai ser. Você já é. Você já é. Você já é filho amado. Você já é próspero. Você já é. Sabe, irmãos, a gente às vezes fica esperando. Nossa, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu ministério. Gente, tudo isso é muito bom, mas não é você. Se você entender que você já é em Cristo e que você não é aquilo que você tem. Porque quando você começa a pensar assim, quando você começa a pensar quando você tiver algo, você acha que você é aquilo. Quando você pensa, quando eu tiver o meu ministério, Deus já te entregou o teu ministério. Só que você não é o teu ministério. Você é filha de Deus. Uma vez Deus perguntou assim para mim: filha, e se eu não tivesse dado o ministério, você ainda ia me amar? Porque às vezes a gente pensa muito em ser produtivo para Deus, em fazer algo para Deus. Isso está certo, mas isso não é o principal. Isso não é o principal. E se Deus não tivesse dado o que Ele deu para você, você ainda ia amar Ele? As meninas jovens aqui, as pequenininhas, esse é o tipo de palavra que você nunca mais pode esquecer. Que a tua identidade, ela tem que estar em Cristo Jesus. Não naquilo que falaram para você, não naquilo que aconteceu, não naquilo que você quer ter, não naquilo que você projeta ter. Não, é em Deus. A tua identidade tem que estar em Deus. Mas quando a tua identidade ainda não é firmada em Cristo Jesus, você se frustra muito fácil. Porque a ansiedade e todas as coisas vêm e você se leva muito fácil. Mas se você entende que teu coração está firmado em Deus e que a tua identidade ela é em Cristo Jesus, isso daí é irrelevante. Sejamos inteiros um com Deus. E aonde você estiver, a plenitude vai se manifestar.
Aonde você estiver, Deus é com você. Porque a tua identidade não está nas coisas, não está naquilo que você vai conquistar, não está naquilo que você vai ter, não está em nada do que vem da terra. A tua identidade está em Cristo Jesus. Porque importa que o que Ele disse, não o que eu penso, não o que o outro pensa. Não busque por agradar a homens, mas busque por agradar a Deus. Senão, eu não seria servo de Deus. Isso quem diz não sou eu, é Gálatas. Coloca lá Gálatas, por favor, Gálatas 1:10. Pois, persuado eu agora... coloca na NVI, por favor. É mais fácil pro pessoal. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe, quando eu entrei na igreja, eu pensava que eu deveria agir de certa maneira. Por exemplo, eu achava que eu deveria falar bem mansinho. Eu achava que eu deveria falar baixinho. Eu achava que... Nossa, eu achava tanta coisa. Nossa, eu achava que ser crente era aquilo. E eu achava. Só que isso me pesava. Isso me trazia um fardo tão grande. E era tão difícil ser aquilo. Sabe, era tão difícil falar baixinho. Era tão difícil falar calmo. Até que um dia Deus falou assim pra mim: ei, eu te uso do jeito que você é, da personalidade que você é. Pois é. Imagine, vamos pegar aqui o pastor Silvio. Imagine se o pastor Silvio fosse mansinho, calminho. Não seria o pastor Silvio. Eu não sou aquela que fala mansinho, baixinho. Não. E a partir do momento que Deus me falou isso, que eu entendi, ou seja, renovação da mente, tudo começa aqui, ó. A partir do momento que eu entendi que eu não era aquilo que a religião falava para eu ser, sabe quando um fardo pesado sai das tuas costas? Porque toda vez que você quer ser quem você não é, vem um fardo pesado sobre você. Mas toda vez que você sabe quem você é em Cristo Jesus, aí o fardo é de Jesus. É algo leve. É leve. É leve. Ser quem você não é em Cristo Jesus, isso pesa. Isso pesa. Por isso que você que é profeta, você que tem ministério de profeta, se Deus entregar uma palavra para você, não tenha medo. Não se acovarde. Fale. Fale, porque não é você falando, mas é Deus falando através de você. Se você quiser pular, se você quiser exaltar o nome de Deus da tua forma, como que o teu coração clama a Deus para adorar, faça isso, porque é aí que Deus está. É aí que Deus está. Cara, se eu parasse para pensar no que será que os outros iam pensar de mim, por conta da forma como eu adoro a Deus, eu não ia adorar a Deus. Eu não ia. Já me chamaram de endemoniada. Eu vou falar que me chamaram. Eu vou falar que me chamaram de endemoniada. Já me chamaram de endemoniada. E se você não souber, e se eu, por exemplo, e se eu não soubesse que eu sou em Cristo, o que aquela palavra ia ser na minha vida? Uma endemoniada? Como pode? Como é que a palavra diz, pastor? Como pode Beelzebul expulsar o demônio? Pois é, como é que o demônio expulsa o demônio? Cara, entendeu? Tipo assim, eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Se Ele falou, me adore, se ajoelhe, se jogue, faça o que for, mas faça o que for, eu vou fazer. Porque eu não busco por agradar a homens. Eu vou fazer.
muitas vezes Deus quer se manifestar na tua vida de uma forma diferente, mas você sabe o que você faz? Você trava Ele. Você fala, Deus aqui não, né? Lá na igreja, quem sabe? Meu Deus, vocês acham que aqui na igreja vocês não viram na casa? Viu? Cara, seja quem você é em Cristo Jesus, aonde você estiver. Aonde você estiver. Não pense que vai ser um lugar que vai, só naquele lugar que vai manifestar Cristo Jesus. Você não vai manifestar Deus aqui na igreja somente. Você vai manifestar Deus aonde você estiver. Aonde você estiver, no seu trabalho. E as pessoas, gente, eu falo por experiência própria. As pessoas vão falar, já falaram pra mim, já falaram bem assim, ó. Aline, viu? Seguinte, lá no teu trabalho, não fale de Deus. Não fale. Porque ambiente de trabalho, corporativo, ambiente mais sério, não fale de Deus. Só que daí eu estaria sendo uma pessoa que eu não sou. E esse fardo estaria vindo sobre as minhas costas. E pesa, gente, pesa. Porque toda vez, volto a dizer, toda vez que você não é aquilo que Deus te chamou para ser, pesa. Sabe, hoje Deus me trouxe aqui para falar que você tem uma identidade em Deus. Que você tem uma identidade em Cristo Jesus. E não tenha medo de manifestar essa identidade em Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que Deus quer. É exatamente esse algo único que Deus quer na tua vida. É exatamente isso. É exatamente isso que o mundo rejeita. Mas que Deus quer de você. Que Deus aceita de você. Não tenha medo. Dê liberdade ao Espírito. Seja quem Deus te chamou para ser, porque você já é. Você só precisa renovar a tua mente, transformar a tua mente e manifestar. Para o quê? O que diz depois? Coloca lá, por favor. Romanos 12:2. Ó, você só precisa renovar a sua mente para então fazer o quê? Experimentar. Falem em altos todos juntos, 1, 2, 3 e... Qual a boa? Qual a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? É boa, é agradável e é perfeita. Não é pesada, não é jugo, não é algo ruim, é bom. E sabe, irmãos, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você entende a tua identidade em Deus, você não se importa com o teu redor. Amém? Bom, não é a complexidade da palavra, mas é o quanto Deus está nela. E Deus está nela. Então hoje, irmãos, você que se sente às vezes rejeitado, você às vezes que se sente sozinho, você ainda que Deus, eu não tenho essa identidade, Senhor Deus Pai, e as coisas gritam ao teu redor. Você que ainda acontece isso, exponha diante de Deus. Exponha diante de Deus. Porque hoje Deus não faz nada em vão. Hoje Deus veio aqui para afirmar a identidade de vocês em Cristo Jesus. Amém? O louvor vai cantar agora. Enquanto o louvor canta, vocês podem ficar em pé. E coloquem isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. Você que se sente rejeitado, você que se sente sozinho, você que ainda não tem a certeza, coloque isso diante de Deus. Você que ainda é moldado pelo padrão desse mundo, coloque isso diante de Deus. Fale, Deus, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser transformado, meu Deus. Transformado, porque a partir do momento que você é transformado, você frutifica. Você frutifica. Você
pronto, ou melhor, você é livre para prosperar. Você é livre para fazer a vontade de Deus, a boa e para a vontade de Deus manifestar. Amém? Enquanto o louvor canta, coloque isso diante de Deus. Sim, meu Deus. Deus, aqueles que tiverem com o coração, meu Deus, contrito na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, toca neles, meu Deus. Sim, meu Deus, toca neles, Senhor Deus, Pai, reafirmando a identidade que o Senhor deu para ele, Pai. Deus, não foram homens que deram, Senhor, mas foi o próprio Deus que deu para eles, Pai. Sim, meu Deus, eu profetizo sobre a vida deles, Senhor Deus, Pai, que o entendimento do alto, Pai, seja manifesto agora na vida deles, em nome de Jesus. Pai, faz eles entenderem, meu Deus, que não é de fora para dentro, Deus, mas é de dentro para fora, Pai. É de dentro para fora, meu Deus, Pai. O Senhor começa a manifestar agora, Senhor Deus, Pai, o Teu amor sobre a vida deles, meu Deus, Pai. O Teu amor, Deus, sobre a vida daqueles que muitas vezes não tiveram na casa, Deus, mas que vieram encontrar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, o Senhor pode e o Senhor faz, Senhor Deus. Sim, meu Deus, essa é a Tua vontade, meu Deus, é boa, é perfeita e agradável, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Sim, Senhor Jesus, o Senhor também, peço a Ti, meu Deus, começa a tocar naqueles, Pai, que precisam de resposta, Senhor, que precisam de cura, Senhor Deus, Pai, da cura que vem do alto, Senhor Deus, do Teu toque, Senhor Deus, da Tua mão sobre a vida deles, em nome de Jesus, Senhor Deus, do Teu poder se manifestando, em nome de Jesus, meu Deus.